Programa especial Dia Internacional das Micro, Pequenas e Médias Empresas. Patrocínio: Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. E Apex Brasil. Com o Exporta Mais Brasil, o Brasil cresce e você cresce junto. Empreender pode ser um caminho bem menos complexo com a parceria de instituições preparadas para fornecer o devido apoio. Ainda mais quando os dados apontam que cerca de 43% das empresas do Paraná têm menos de 3 anos e meio de criação. Com forte viés no segmento turístico, o estado desponta como celeiro de empresas com potencial de crescimento. Por isso, nesse Dia Mundial das Micro, Pequenas e Médias Empresas, temos o orgulho de exibir um programa especial sobre o assunto. Para isso, eu conto com as participações de Catiane dos Santos, consultora do Sebrae, de Thaís Prats, designer e administradora, e de Nasser Hamoud, empresário. Gente, meu boa noite, meu muito obrigado pela participação de vocês aqui na programação da TVC e nesse programa especial, que é um programa que tem essa preocupação e essa proposta de conversar com o público de casa, tirar dúvidas e principalmente estimular aquela pessoa que tem o tanto sonho de empreender, de ter o seu próprio negócio. E exatamente para estimular, eu quero começar com você, Catiane, explicando um pouquinho como funciona essa parceria do Sebrae e de que maneira o público pode ter acesso a esses serviços que podem ser fundamentais para a solidificação de uma empresa. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Pierre, muito obrigada. O Sebrae, ele está presente nos 399 municípios do estado, numa forma de parceria na maioria deles, assim como no litoral nós temos 7 municípios e o Sebrae fica em Paranaguá. Nos demais municípios nós temos salas do empreendedor, parcerias com as prefeituras, onde a gente atende as micro e pequenas empresas. Aqui em Paranaguá nós temos o escritório, então nós temos a condição de atender aí dentro da necessidade e do perfil do empresário, seja ele aquele que quer expandir o seu negócio ou aquele que está iniciando. O interessante é que, independente do tamanho, tem todo esse suporte, tem todo esse auxílio para o empresário. A Thaís, por exemplo, ela já contou com esse apoio, com esse auxílio, já recebeu visitas do Sebrae. Na sua avaliação, Thaís, qual a importância dessa profissionalização do negócio através de um apoio de uma empresa, uma instituição parceira? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, PR. Então, eu acredito que o Sebrae ele tem uma grande participação nisso, no desempenho do pequeno empreendedor. Como usuária dos projetos, eu percebi uma grande diferença pós podemos fazer essa parceria. O empresário hoje ele precisa despontar e existe muita dificuldade até chegar nesse caminho. Então, o Sebrae, principalmente no meu caso, surgiu assim e resolveu muitas questões que nós temos dificuldades no início, com certeza. Questões que são resolvidas no dia a dia através de uma experiência, de um know-how e que são fundamentais para aquelas empresas, principalmente que ainda estão naqueles primeiros anos, para ter o seu caminho de muito sucesso. Quem faz muito uso do Sebrae é o seu Nasser, que o público de casa talvez até já conheça, com frequência aparece aqui na programação da TVCI, mas é um empresário de sucesso, 5 décadas já com o seu próprio negócio. Seu Nasser, a gente conversava aqui e o senhor explicava, olha, eu de 2 anos para cá comecei a utilizar muito os serviços do Sebrae. Qual a avaliação que o senhor faz desse apoio e, na sua opinião, ter essa parceria ajudou a profissionalizar ainda mais o seu negócio? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Pierre, boa noite a todas. Olha, Pierre, o Grupo Max Mundial, né, já tem praticamente 50 anos de empresa aqui criada em Paranaguá. Há 2 anos atrás, né, como a gente está vivendo aí no pós-pandemia, né, eu fui obrigado, né, fomos obrigados a chamar o Sebrae para nos auxiliar, para nos orientar e para nos fazer enxergar essa evolução que aconteceu depois da pandemia. Entendeu? A questão de vendas online, a questão de... muita coisa nova está surgindo e a rapidez que está acontecendo as coisas e você precisa acompanhar. Mas para você acompanhar isso, você tem que arrumar a casa, entendeu? Então, nós chamamos o Sebrae
justamente para tentarmos arrumar a casa, a parte financeira, a parte de projetos, a parte tudo que é necessário e depois acompanhar essa evolução que lojas online, né, o e-commerce, quem não tiver hoje um e-commerce está arriscado a ter problemas sérios no futuro, né? Então a gente iniciamos o trabalho há 2 anos com o Sebrae, há 1 ano com o e-commerce definitivamente, né? E agora, esse ano, nós inauguramos nosso site, entendeu? E para que a gente consiga, através do auxílio do Sebrae e da experiência que a gente tem de comércio, tentarmos fazer algo que seja bom para a empresa, entendeu? Então, assim, é muito importante o Sebrae hoje na questão da empresa hoje. É muito importante para uma empresa, para o pequeno, para o médio, para o grande, todos precisam de um auxílio, porque eles têm a ferramenta, eles têm a experiência teórica e eles trabalham já nisso aí, entendeu? Então, eles estão preparados para ajudar aquele que precisa um empurrãozinho, né, uma ajuda na sua vida comercial. E aqui já deixa eu fazer um agradecimento, porque esse programa ele só foi possível graças ao apoio da Apex Brasil e também do Sebrae. O meu muito obrigado, porque através desse apoio, milhares de pessoas vão ter acesso a dicas importantíssimas na hora de empreender ou na hora de evoluir com o seu negócio. E falando sobre pandemia, eu quero começar um pouco com você, Thaís, porque esse foi um período muito difícil para todos, para a humanidade, né? E os comerciantes sofreram bastante, porque por um período significativo tiveram seus estabelecimentos com as portas fechadas devido às regras sanitárias. Qual foi o maior desafio para a retomada das atividades depois da pandemia? Primeiro, sobreviver a esse período tão difícil. E depois, com a retomada do funcionamento dos estabelecimentos, no seu caso, qual foi o principal desafio? Nós trabalhamos com um público muito sazonal aqui no litoral. Então, essa já é uma grande dificuldade para os comerciantes em geral. Porém, pós-pandemia, a situação ela se agravou ainda mais porque o método de venda mudou. As pessoas elas buscam hoje a parte da internet, elas buscam o conforto de casa para fazer as suas compras. E a pandemia ela contribuiu muito nesse sentido porque quem de nós não fizemos uma comprinha pela internet, né? Então, nós tivemos que nos adequar e, assim como várias outras empresas, nós também tivemos que ir para a parte da internet. Nós adotamos algumas medidas que nós continuamos até hoje. Nós estamos buscando aparecer mais por meio da internet. Nós conseguimos, por meio de lives mesmo, que hoje é algo que nós somos, é a nossa marca, né? Que nos identifica meio ao comércio, porque nós conseguimos atingir uma maior parte de pessoas num método completamente diferente de antes da pandemia, coisa que a gente não pensava em fazer antes. Hoje a gente agregou no nosso dia a dia e a gente consegue não só ter contato com muitas outras pessoas fora da nossa localidade, da nossa região, mas também a gente consegue ter uma certa afinidade com o nosso cliente, porque a internet também tem esse perigo, né? O cliente, ele acaba se envolvendo com a empresa, mas faz a compra e acabou ali. Então, nós conseguimos desenvolver um método onde nós conseguimos trazer o cliente para pertinho de nós. Então, quando ele lembra de algum objeto, de algum acervo, de alguma necessidade, ele sempre vai estar atrelado com a nossa empresa. Então, esse foi um grande desafio e que a gente está ainda desenvolvendo, claro, né? Todo dia tem experiências novas, mas é algo que a gente colocou em foco e estamos aí na corrida. Depois da pandemia, estamos continuando os exercícios nesse sentido, né? Até isso é um assunto muito importante, que é a publicidade do seu próprio negócio. E a gente sabe que, independente da mídia escolhida, tem internet, tem TV, tem rádio, tem até ainda os veículos de comunicação impresso. É importante ter essa solidificação da marca para poder o cliente associar no momento de necessidade, né, Catiana? Então, tem também esse trabalho de marketing por trás do próprio negócio, que é fundamental para que ele continue crescendo e evoluindo, né? Com certeza, Pierre. A gente estava, inclusive, conversando um pouquinho antes, né, de começar. E
é muito sobre você entender onde está o teu cliente. Muitas vezes as pessoas pensam, puxa, mas eu queria colocar, será que eu coloco no Instagram, será que eu coloco no WhatsApp, está no Facebook, onde é que está? Né? E tem muito a ver com conhecer onde está o cliente, né? Quem é o perfil do meu cliente, porque se de repente eu estou colocando no Instagram, mas o meu cliente é um cliente de Facebook, talvez eu não esteja sendo tão assertiva assim, utilizando as mídias, mas não tão de forma a trazer o resultado que eu gostaria de ter. Então, nesse sentido, o primeiro passo é entender onde está o meu cliente, ter relacionamento com o cliente no sentido de, puxa vida, eu tenho tantas informações, uma base cadastral, e o que eu faço com essas informações? Minimamente perguntar para o cliente, olha, você gostaria de ver uma live? Você aceita alguma coisa por WhatsApp ou você prefere acompanhar nossa página? Ou seja, o que for, mas ter esse direcionamento por parte do cliente. Para trazer esse cliente para próximo, precisa saber onde ele está para primeiro se aproximar do cliente. A gente vai continuar conversando, mas antes eu quero convidar não só os participantes desse programa especial, mas todo o público para acompanhar uma reportagem muito importante. Porque no Paraná são mais de 1.700.000 empresas ativas. Os números registrados pelo Sebrae têm sido positivos e mostram como a região do litoral também tem avançado. Acompanhe os detalhes. Os números indicam o Paraná está em constante crescimento. São 1.719.000 empresas ativas em todo o estado, 411.000 na capital paranaense e 41.000 no litoral. Dentro de empresas são algumas categorias. Um crescimento que tem sido em conjunto, as regiões acompanhando o estado. Nós estamos num cenário onde temos hoje, a nível de litoral, mais de 40.000 empresas. Destas, 85% são micro e pequenas empresas. Então, a gente percebe que o litoral do Paraná está num ritmo muito próximo ao ritmo do nosso estado e que é um ritmo acelerado para crescimento, né? Nós temos frequentemente percebido aí o quanto o empreendedorismo tem sido alavancado a nível de estado e a nível de litoral. Do montante total, as micro e pequenas empresas são responsáveis por movimentar mais da metade do setor. São consideradas as grandes fomentadoras. Então, sim, nós temos as grandes e as médias, que são fundamentais aí para todo o processo de desenvolvimento, mas a micro e a pequena é quase, né? A gente ouve falar muito e é isso, né? Ela carrega a economia, ela tem a maior número de geração de emprego, tem o maior número de geração de renda, sim, sem nenhuma sombra de dúvida. Portas abertas aos novos negócios. Empresas podem ser divididas em 4 categorias quando o assunto é maturidade. Nascentes são as abertas há menos de 5 meses. Iniciais as com até 3 anos e meio. Estabelecidas de 3 a 9 anos. E superestabelecidas com 10 anos ou mais. Em um panorama geral, o Paraná tem dado oportunidade, com empresas ainda consideradas novas e, ao mesmo tempo, sendo um espaço propício para a consolidação de negócios, com empresas que estão há anos na região. No litoral do Paraná, quando falamos de setores, um dos vocativos é o turismo. São 6.310 empresas voltadas ao setor, de micro a grandes. Isso reflete em mais de 10 mil empregos gerados em toda a região. No município de Paranaguá, uma iniciativa trouxe uma nova modalidade que se espalhou por toda a localidade. É a canoa havaiana junto com a guardaria. Eu não sou de Paranaguá, sou nascido em Santos, morei 30 anos em Cubatão, e em Santos é muito próximo ali. E lá tinha muitas guardarias de caiaques, de canoas. E a galera aqui que estava começando a remar, através das nossas canoas havaianas grandes, nós trouxemos as canoas pequenas também. E aí o pessoal foi gostando, querendo conhecer a canoa, cada um. Hoje muitos têm a sua canoa, né? E não tinha lugar para guardar. Aí eu também foi uma das formas de, vamos montar uma guardaria para guardar a canoa da galera, como se fosse uma marina. Ver a oportunidade em algo que ainda não é tão explorado. Hoje, a Paranarroi está classificada como uma pequena empresa. Hoje, está vindo gente remar do Brasil inteiro. O turismo em Paranaguá, aqui no litoral,
através da canoa, ele mudou um pouco o cenário. Ele começou a mostrar coisas que não apareciam. Por exemplo, os golfinhos, que a gente mostra muito. Hoje, a revoada de guará vermelhos, que tem aparecido frequentemente, está muito próximo da gente e muita gente ainda nem sabe o que é isso. Isso é sonho, né? Quando a gente coloca o nosso sonho em primeiro lugar e tenta buscar o que a gente quer, ver que pode dar certo e cada vez querer melhorar, a gente tenta fazer o máximo dar certo, né? O turismo é uma cadeia produtiva. Das 6.310 empresas, são 327 em Antonina, 111 em Guaraqueçaba, 926 em Guaratuba, 1.031 em Matinhos, 477 em Morretes, 2.538 em Paranaguá e 900 em Pontal do Paraná. Sendo que serviços de alimentação, de infraestrutura, especializados e meios de hospedagem são os mais influenciados. Ou seja, outras empresas que são abertas a partir da vocação do turismo. Então, o que acontece? Quando há uma percepção por parte do empreendedor, isto vai acontecer o quê? Vai alavancar a economia, vai gerar desenvolvimento, vai ter mais emprego, vai ter mais renda, porque tem mais pessoas empreendendo, seja na necessidade ou na oportunidade. No caso do turismo, há uma possibilidade muito grande das pessoas perceberem aí a oportunidade para empreender e empreender bem. São oportunidades que viram negócios e geram empresas, trazem fomento, rentabilidade e emprego. Regiões que têm visto o crescimento de perto e se tornado um exemplo quando o assunto é empresas ativas e consolidadas. Esse é o Paraná, como celeiro de empresas com grande potencial. Olha só, nós vamos para um rápido intervalo comercial nesse programa especial em comemoração ao Dia Mundial das Micro, Pequenas e Médias Empresas. E esse intervalo ele é muito especial porque você vai acompanhar a propaganda de algumas empresas, serviços aqui do litoral do estado que participaram de um concurso da TVCI, que tiveram as suas histórias então avaliadas por uma comissão que julgou o caso a caso aqui do litoral e escolheu as melhores histórias. Então, fique ligadinho no comercial e a gente já volta com mais bate-papo aqui sobre empreendedorismo. Bom Dia Litoral, com Pierre Andrade, de segunda a sexta, às 8 horas. Sou a Aline Gomes, esse é o meu espaço de trabalho. Tenho descendência angolana e trouxe cabelo desde meus 10 anos de idade. Além de ser trocista, eu realizo o trabalho de letramento racial em escolas e aqui dentro do meu espaço. Também faço atendimento domiciliar, focada sempre no contato humano e no empoderamento feminino. Você pode estar entrando em contato comigo pelo meu telefone ou pelo Instagram do meu projeto, que se chama Traçando Suas Raízes. Aline Gomes, transista e palestrante de letramento racial. O que você acha de ver as crianças se divertindo e se exercitando? Essa é a proposta do Three Wheeler. Esse carrinho de 3 rodas se movimenta de um jeito diferente, sem o uso de pedais. A brincadeira dos pequenos está garantida com o Three Wheeler. Disponível em várias cores e é ideal para crianças entre 5 e 12 anos. Garanta o seu mandando uma mensagem para o 41 9 91 56 35 58. Three Wheeler. Diversão garantida para as suas crianças. Voz do Litoral, de segunda a sexta, às 11h45, no comando do Tony Lagos. Viva uma experiência incrível enquanto melhora a sua autoestima. Escolha Cor-de-Rosa Beauty. A Cor-de-Rosa Beauty oferece estética avançada, cuidados com a sobrancelha, cílios e unhas. Temos também quiropraxista e nutricionista, além de lojinha de roupas fitness. Atendemos na rua Dr. Leocádio, número 409, no centro de Paranaguá. Acesse nosso Instagram e conheça nossos serviços. Cor-de-Rosa Beauty. Você merece viver essa experiência.
Vai fazer a festa? Conte com a JHC Locações. Trabalhamos com o aluguel de decoração, cama elástica, piscina de bolinhas, castelo inflável, pipoqueira elétrica e muito mais para o seu evento. A JHC Locações atende de Pontal a Albatroz e Matinhos, com taxa de deslocamento. Ligue 41 99573 5375. Nos siga no Instagram e acompanhe nossas promoções. JHC Locações. Muito mais diversão para o seu evento. Há 12 anos em Marisol, Pontal do Paraná, a Sorvetorres produz sorvetes frescos com ingredientes de alta qualidade e sabores únicos. Buffet de sorvetes com uma variedade de mais de 80 sabores. Sorvete por quilo, casquinha, cascão, potes de sorvete e picolés. Faz a entrega para revendedores em todo o litoral. Informações pelo telefone 3422-1269. Sorvetorres, com carinho da nossa família para a sua. Programa de sábado, a partir de 11h45, com o Rafael Paes. Estamos de volta com esse bate-papo em comemoração ao Dia Mundial da Micro, Pequena e Média Empresa. Catiane, agora eu quero conversar com você sobre a importância dessas empresas na geração de emprego e renda, não só no litoral do estado, mas em todo o Paraná. Temos em Curitiba, região metropolitana, muitas pessoas empreendendo, tendo o seu negócio pequeno ainda, mas com potencial de crescimento e que já estão gerando emprego e renda, seja Curitiba, região metropolitana ou qualquer outra cidade no Paraná. Você acredita que hoje uma parcela significativa da população paranaense, uma parcela significativa da economia local, ela depende desse empreendedor? Sem sombra de dúvidas, Pierre. Olhando muito especificamente para o cenário do litoral do Paraná, nós temos mais de 41 mil empresas. Paranaguá representa 17 mil. Dessas 41 mil empresas, se a gente for falar apenas do microempreendedor individual, que é o famoso MEI, são mais de 22 mil, ou seja, mais de 50% do que temos aí de empreendedores a nível de micro e pequenas empresas. Se nós pensarmos que por trás de um MEI tem sempre uma família, quando não duas famílias, e destas não apenas uma pessoa põe a mão na massa por trás desse CNPJ, mas muitas outras, é alguém que já não está, por exemplo, numa fila de Cine procurando emprego, é alguém que já não está numa assistência social precisando pegar benefícios por parte aí do poder público. Então, sem sombra de dúvidas, empreender, sim, traz dignidade e tira a pessoa da necessidade. Ele acaba dependendo também da prestação de serviço de outra pessoa que está empreendendo, né? Então tem o MEI, mas precisa da prestação de serviço de outra pessoa que tem o MEI. Exatamente. Ou que tem o Simples, então tem essa importância também, né? Existe essa contratação por parte de outras empresas para o próprio MEI, né? Em relação ao próprio MEI. Então, outras empresas compram produtos e compram serviços desse MEI, o que há algum tempo atrás, nós não precisamos de uma linha do tempo muito distante, isso não era uma realidade. Ele era um autônomo, ele era um informal, então a gente tem realmente um ganho muito grande quando essas pessoas se formalizam, porque ela passa a emitir nota fiscal, por exemplo, então ela pode fazer vendas para pessoas jurídicas, que é a outra empresa. Então vamos imaginar o Nasser quando compra, ele precisa de nota fiscal na empresa dele. Quando a Thaís compra, ela precisa de nota fiscal. Então isso, se ele está formalizado, ele emite essa nota fiscal, todo mundo acaba ganhando. Uma coisa muito bacana da gente trazer aqui é a questão da compra pública, quando a gente está falando de licitação. E aí em Paranaguá, por exemplo, nós temos não só prefeitura, nós temos porto, nós temos aí universidades. O próprio Sistema S só compra com licitação. Isso leva o empreendedor a estar regularizado e a estar podendo participar de compras que talvez não tenha aquele perfil venda de balcão, mas ele tem sim a condição de, num nível, pensando a médio e longo prazo, de trazer um equilíbrio para a empresa.
Então, quando ele pensar lá no custo fixo, ele sabe que aquilo ali está garantido. Isso vai fazer com que ele tenha uma qualidade na entrega, porque ele, quando vai para uma licitação, quando ele lê um edital, ele tem que perceber muitas coisas e não só preço. É a condição de entrega, a regularidade, a qualidade na entrega. Então, isso faz com que o empresário se profissionalize, faz com que ele traga à tona aí o seu comportamento empreendedor, faz com que ele olhe melhor para a sua empresa e pense, talvez eu precise melhorar processos aqui se eu quiser me inserir em determinados mercados. Que foi aí o que muito bem fez o nosso amigo Nasser. E eu até queria falar uma coisa, Nasser, ali, que é a questão da sucessão familiar, né? É um tema que a gente precisa falar um pouquinho sobre ele, porque, veja, uma empresa que já está há décadas, né? Ali o Nasser já vem do seu pai, né, Nasser? A gente que é daqui do litoral, a gente sabe muito bem disso. Eu me lembro muito bem da empresa do seu pai. Quer dizer, o Nasser e os irmãos assumem aquilo ali e tem uma geração depois de você, né, Nasser? Tem uma nova que você geração. Não quer que acabe ali, porque é uma história de 2 vidas inteiras ali, né? E uma família inteira envolvida. Então, essa sucessão familiar precisa ser fomentada. Talvez nem todos os filhos queiram tocar, mas se nós despertarmos isso em apenas um que queira se inteirar do negócio, o esforço de uma vida toda valeu a pena. Então, a gente vê assim, a Thaís começando e vê o Nasser numa etapa mais madura da sua vida pessoal e profissional, mas que precisa continuar lapidando processos, lapidando pessoas para garantir ali a perenidade desse negócio. E a gente está aí para isso. E o que é muito importante, né? Seu Nasser, bem rapidamente falando sobre a questão do turismo aqui no litoral do estado. A gente tem, principalmente durante a temporada de verão, um aumento significativo no número de pessoas circulando aqui. É importante também estar preparado para essa época do ano? Com certeza, com certeza. Um detalhe muito importante é o poder público se preparar a cidade, né, no seu aspecto, todo o aspecto importante para que o turista, quando vem para Paranaguá, ele veja que a cidade está limpa, está arrumada, tem aonde ir, tem o que fazer, entendeu? E Paranaguá, ela está começando a pensar nisso aí, né? Então, ó, por exemplo, vieram os navios, certo? O comércio não estava preparado para receber os navios. A sorte nossa é que a maioria era espanhol. Então, o espanhol é mais fácil de, né? Mas quem falava em inglês era complicado, entendeu? Então, houve uma preocupação do SENAC de fazer um curso para oferecer. Tá surgindo empresas também oferecendo curso de inglês. Porém, tem que haver um conjunto de união. Comércio, a SIAP, o sindicato, governo municipal, governo estadual, as entidades como o SEBRAE, o SENAC, o SESC, de todos montarmos um sistema que venha a funcionar para que o turista chegue aqui, olhe, participe e volte. Tá? Isso que é muito importante. Então, nós estamos iniciando, o Paranaguá está iniciando, tá? Estamos iniciando, a parte do poder público está iniciando, o comércio está procurando melhorar isso aí. Então, assim, não é de um dia para hoje. Talvez em 10 anos o Paranaguá esteja em pleno turismo, né? Como está Morretes e outras cidades aqui do Paraná. Ainda falando sobre turismo, Thaís, se o Paraná como um todo tem essa consolidação no cenário nacional e internacional como um destino muito interessante turístico, a cidade de Matinhos, então, nem se fala, tem recebido visitas de pessoas de todos os cantos do planeta. Qual a importância de estar preparado para receber esse visitante? De que maneira o comerciante ele tem que pensar a atuação durante a temporada e fora da temporada, porque são 9 meses distantes do verão em que esses comerciantes precisam vender e precisam continuar fazendo a máquina girar. Qual a importância de estar preparado para um aumento significativo no número de vendas durante a temporada, mas também para continuar sobrevivendo fora da temporada? Eu acho que a importância ela é gigantesca, olhando principalmente como o seu Nasser estava mencionando, o crescimento não só de Paranaguá, mas do litoral, né? Como está crescendo a engorda da praia, a estrutura de Paranaguá, o que está chegando de atração. Eu acho que é muito importante para a gente realmente prender esse público, porque senão eles vão simplesmente passar e
vai morrer ali, né? Então, o intuito é que essas pessoas elas venham e elas encontrem atração, que elas encontrem o comércio ele bem estruturado, o comércio ele bem engajado para atender bem e não só atender naquele momento, mas a pessoa ela se sentir à vontade para retornar num outro momento também. Catiane, falando sobre a importância da preparação, infelizmente muitas empresas ou as pessoas responsáveis por essas empresas não se preparam e aí infelizmente esses negócios acabam morrendo. Por que boa parte das empresas no estado do Paraná fecha as portas? Bom, existem vários fatores que precisam ser analisados, porém a gente gosta muito enquanto Sebrae de falar de comportamento empreendedor. Existem algumas coisas que cabem exclusivamente ao empreendedor e existem outras que podem caber ao poder público, que podem caber a instituições com ou sem fins lucrativos. Mas o trabalho do empreendedor, ninguém fará por ele. Então, veja, 50 anos de experiência e ainda assim entendeu que naquele momento eu preciso buscar algo porque algo aqui não está bem. Eu estou começando, eu estou atenta, né, às novidades, eu estou já no online, mas espera aí, eu preciso olhar. A questão do turismo, que é uma vocação dos nossos 7 municípios aqui, existe tudo isso que o Nasser trouxe, mas fundamentalmente existe aqui o olhar que o empresário precisa entender o que é a parte dele. Né? E a parte dele é cuidar do seu negócio para que atenda bem. E não é só da porta para dentro, a calçada faz parte. Né? Então, quando o turista vem, ele vem olhar tudo isso, porque enquanto turistas, nós fazemos isso. Então, por que as empresas fecham? Alguma coisa ali não funcionou, alguma coisa deu sinal de alerta e alguém estava desatento. Alguém estava fazendo controle financeiro de forma equivocada. Alguém ali estava misturando as contas pessoais com a conta da pessoa jurídica, da sua empresa. Alguém estava confundindo o caixa da empresa com a sua carteira. Alguém ali não conhecia o cliente e não estava entregando de acordo com o cliente. Alguém não olhou para o mercado e não viu a mudança que o mercado estava pedindo. Então, ele foi se tornando obsoleto em relação ao momento. E aí veio o outro. E sim, se você não faz bem feito o que você faz, você vai ser sim, você vai ficar para trás. É simples assim. Então, você precisa buscar, você precisa estar antenado, sair um pouquinho de Facebook e Instagram em coisas que não te acrescentam, mas buscar conteúdo. Eu acho que você tem acesso a qualquer conteúdo. Não gosto de capacitação presencial. Puxa, mas eu vou ter que sair daqui para ir lá para outro ponto. Vá lá, procure lá onde você está todos os dias. Tem um mundo de possibilidades. E aí eu falo do Sebrae, claro, naturalmente que eu falo do Sebrae, porque nós temos inúmeros cursos, capacitações, mentorias e tudo mais, mas tem outras grandes empresas também ali que fornecem capacitação de todas as vertentes. O que o empresário precisa entender que o que é a sua parte, Nasser, o que é a sua parte, Thaís, não vai ser a Secretaria de Turismo que vai fazer por você. Quem tem que fazer é você. É o próprio empresário. Né? Porque, vamos falar aí do último verão que a gente teve. Foi fantástico para o nosso litoral. E teve muita gente que aproveitou. E teve muita gente que viu a oportunidade de passar pela porta, né? E deu tchauzinho para a oportunidade ainda. Então, assim, como eu faço isso? Você não tem a resposta? Eu vou ter a audácia de dizer, procure o Sebrae. Thaís, para a gente finalizar, se você tivesse que destacar uma dica para uma pessoa que quer empreender ou que já tem o seu próprio negócio, mas quer profissionalizar esse negócio, que dica seria? Primeiro, procure o Sebrae. O Sebrae ajuda muito mesmo, não porque eu já usei, mas é fantástico. Tem muitas formas que eles assessoriam a nós, né? E eu acho que um conselho é ter coragem, porque empreender não é tão simples. Mas vale a pena. Se você realmente gostar, amar o que faz, eu estou há 10 anos nessa jornada, acredito que espero um dia chegar, igual o seu Nasser também, né? Poder passar, quem sabe. Mas é uma jornada de muito amor e dedicação. Não é uma coisa simples, mas se você se dedicar, com certeza você chega lá. Coragem, eu acho que é a palavra fundamental para o empreendedor aqui no Brasil.
Seu Nasser, uma dica também para quem está acompanhando esse programa especial. Se você tem um sonho, corra atrás dele. Nada é impossível. Se você tem a vontade de fazer alguma coisa diferente, faça. Corra atrás, peça ajuda e vai dar certo. Você tem que ter coragem, mas você tem que ter perseverança. E você tem que dizer assim, não, vai dar certo, porque eu sei que vai dar certo e vai dar certo. É isso aí. Eu gostaria de agradecer a vocês pela participação aqui no programa especial. Foi um prazer enorme tê-los aqui nesse dia muito especial. E agradecer também ao público de casa por acompanhar essa programação especial da TVCI em celebração ao Dia Mundial das Micro, Pequenas e Médias Empresas. Meu muito obrigado, um abraço, até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Programa especial Dia Internacional das Micro, Pequenas e Médias Empresas. Patrocínio. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. E Apex Brasil. Com o Exporta Mais Brasil, o Brasil cresce e você cresce junto.